Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo. Começamos mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje comigo na bancada, meu colega jornalista Marcos Antônio Corbari. Diretamente. Está em casa hoje, Corbari? Tô em casa, em Seberi, no norte do Rio Grande do Sul. É o norte do Rio Grande do Sul, junto com a capital, né? Eu aqui de Porto Alegre, e o nosso convidado vai vir lá da metade sul do estado, diretamente de Pelotas. Hoje temos o prazer de receber Carlos Domingues, mais conhecido como Cadré. Ele que é jornalista, professor, pesquisador e escritor. Né? Hoje vamos conversar sobre o livro que ele levou uns 5 anos pesquisando e escrevendo sobre o caminho de Piabiru. O que será isso, hein, Corbari? É mais uma das muitas descobertas que esse repórter por natureza fez ao longo da sua trajetória. E o perfil do Cadré é o perfil do repórter inquieto, né? Ele está sempre mexendo, sempre procurando, descobrindo alguma coisa, seja lá dos seus tempos de redação, seja dos tempos atuais como professor. E já vamos dar o bom dia para ele, porque afinal de contas, repórteres são, sobretudo, contadores de histórias, e eu acho que ele tem uma história boa para contar para nós hoje. Bem-vindo, Cadré. Bom dia, Marcos. Bom dia, Kátia. Ou boa tarde, boa noite para quem nos assistir em outros horários da internet, né? Muito obrigado pela gentileza, pelo convite, pela oportunidade de conversar aqui com vocês, com o Brasil de Fato RS, esse projeto tão importante para o jornalismo aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Cadré, tu sabe que eu ouvi falar há pouquíssimo tempo sobre o caminho de Piabiru. O ano passado, em abril do ano passado, eu estive no Peru, em Cusco, e eu fui lá no Templo da Lua, por onde passa o caminho de Piabiru, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse caminho, e eu acho que muita gente nunca ouviu falar sobre isso. Nos conta essa história e como é que te interessou, né, buscar essa história. Essa é realmente, Kátia, Marcos, uma história muito antiga. Pode começar a falar de caminho de Peabiru, de tempos assim, 2000 anos antes de Cristo, né? Na verdade, da formação das primeiras civilizações no continente aqui, que a gente tem assim um dos pontos do mundo das primeiras civilizações, que é a região ali norte e central do Peru, com diversas populações que ergueram coisas impressionantes que aos poucos a gente vai conhecendo. Mais modernamente, né, lá que os incas, apesar da gente falar dos incas do Peru como algo muito antigo, eles são de 1500, na verdade, 1400 e pouco, que se ergueram aquele gigantesco império. E uma das coisas que os incas aproveitaram dessas outras civilizações foi erguer estradas. Então, eles têm ligações de estradas que atravessam o continente. Em Quechua, né, eles chamam Capacnã, Capacnhã, não sou tão bom assim nessas outras línguas, né? E essas estradas se estendem lá do Equador ao Chile, entra na Bolívia. E era uma civilização de terras andinas, né? As serras dos Andes, era um povo que vivia muito em função da cordilheira, porém eles se expandiram em Mato Grosso, chegando aqui no Brasil, para região do sul da Colômbia, norte da Argentina.
Porém, aqui, nas terras baixas dos outros lados, a gente tinha as nossas populações indígenas que também ergueram as suas civilizações aqui nesse mesmo tempo, com tanta antiguidade quanto. Só que qual é a grande diferença? Enquanto tu está na região das montanhas, das cordilheiras, o teu material construtivo é pedra. Então, tu faz tudo de pedra, porque tu está à beira de uma cordilheira, é fácil conseguir o material. Nas terras baixas, na região tanto do Paraguai quanto do Brasil, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, a tecnologia era outra. Então, o caminho do Peabiru, que é como a gente chama aqui embaixo, nessas regiões, ele saía. Eram vários ramais, né? A primeira coisa, a gente não pode pensar que o caminho do Peabiru é uma única estrada, não, na verdade, é um sistema de vias que tem o tramo principal, o ramal principal, e tem outras saídas, porque isso é natural do ser humano, ele precisa transitar, e se ele transita muito em uma direção, ele estabelece o caminho, onde o caminho é mais fácil, né? O ser humano estabelece as suas rotas por onde é menos sofrido, tendo os pontos de parada, onde tem água, onde tem tudo. O caminho do Peabiru no Brasil foi redescoberto em 1971 por um arqueólogo do Paraná, o senhor Igor Chimes, que é vivo ainda. Estive em Curitiba conversando com o Igor Chimes, e ele tinha 1,40 m de largura por uns 30, 40 centímetros de profundidade, ou seja, era um caminho aberto, suficientemente largo para se passar a pé, e ele era coberto, Kátia, com uma gramínea muito... Olha o que é a tecnologia. Essa gramínea formava um tapete verde, impedia que qualquer outra vegetação nascesse ali, porque ela abafava, e ela largava sementinhas que grudavam na roupa, nas pernas, nas pessoas que passavam, e ia espalhando essa semente. Ali no Paraná, que a gente teve na região de Pitangas, com o seu Clemente, ele nos mostrou um local que ainda tem esse caminho, bem lá no interior do Paraná, e a famosa gramínea, ela está lá ainda até hoje, e ela realmente gruda na roupa. Tem imagens disso no livro, a gente visitou, então são muitos poucos os trechos que ainda existem. O Igor Chimes conseguiu caminhar por mais de 30 quilômetros, porque era uma época pré-soja. A recém estava chegando a cultura de soja no Paraná. Hoje em dia, em alguns lugares que as lavouras não devastaram completamente, ainda se encontra algum vestígio. Só que, como tudo no Brasil, sofre o problema de total falta de preservação. Embora no Paraná, o governo estadual do Paraná já tem o caminho do Peabiru como um patrimônio histórico-cultural do estado. Eles avançaram lá, até porque lá o trajeto é muito bem definido. O trajeto ele começa em Santa Catarina, Cadré. É isso? O caminho do Peabiru, como eu estava falando, ele não é uma via só, entendeste? Ele é um caminho que tem alguns ramais principais, porém tem uma série de outros vias que se interligam, né? O ser humano tem essa necessidade de estabelecer os seus caminhos e ele demarca para os próximos que vão vir, qual é o melhor caminho, onde que tem água, onde que tem comida, onde que eu posso passar, qual é a melhor rota. Uma coisa muito importante, como eu cruzo os rios. Mas sim, a gente começa aqui no Brasil, em Santa Catarina, ali na região perto da foz do rio Itapocu, de Barra Velha, né? Já tem esse nome porque é uma barra de rio bastante antiga, muito usada. Ele sobe a serra ali de Santa Catarina para uma região, depois que sobe a serra tem os campos que vão até o Paraná, e aí ele se junta com um segundo ramal no Paraná. O Paraná é um estado muito importante, porque era realmente o melhor caminho. E aí vem um ramal desse caminho também de São Vicente, em São Paulo, que é uma povoação
muito antiga, e quando eu falo muito antiga, não é a antiga dos portugueses, mas já eram aldeamentos guaranis há mais de 1000 anos atrás. Então, esses dois ramais se unem no Paraná, depois eles cruzam o Rio Paraná, e isso é uma grande dúvida. Existem muitas teorias como cruzar um rio, como o Rio Paraná, é algo relativamente complicado. Depois a gente pode até falar disso, porque algumas coisas a gente conseguiu ver melhor de como poderia ser isso com essa reportagem. E depois ele seguia ali próximo ao Rio Paraguai, em direção a Santa Cruz de la Sierra, já na Bolívia, no altiplano, antes de cruzar ali os Andes. Depois tem os caminhos que cruzam os Andes, são caminhos muito antigos, que eles são as quebradas que chamam em castelhano. Tem a quebrada de Humahuaca, muito famosa na região do norte da Argentina, Com e tem licença, outras. vou interromper. Acabou de chegar, tem novidade. Opa, tem novidade chegando aí, olha só. Como eu te disse que não tinha chego, olha aqui, ó, agora em mãos, meu amigo. Agora eu posso Chegou te o livro. responder. Acabou de parar o caminhão do correio aqui na Uau! janela. Agora sim teremos pré-lançamento no domingo, porque eu estava cheio de medo. Que ótimo, Marcos. Viu? Muito Boas bom. pessoas atraem boas coisas. Foi a presença de vocês aí. Que lindo! Muito bom. Ótimo. De frente de costa, hein? Maravilha, olha que momento, Kátia. O autor É isso recebendo o aí. livro em pleno flagrante Isso é aqui jornalismo de na verdade. gravação dessa entrevista. E não foi combinado, porque eu estava apavorado. Vida ao vivo. Eu estava com Há histórias que se contam e há histórias que se vivem, tá abrindo os aí. caminhos, a CS, como dizem os peruanos. E aí, Kátia, para complementar, eles entram na Bolívia, vai até a região lá do Lago Titicaca, que é o centro ali das civilizações andinas, e depois segue para dentro. A estrada imperial Inca ia do lago até Cusco, e depois até o norte do Peru, na região lá que hoje até acima no Equador e por aí afora. Na verdade, no Peru eles têm dois ramais, um mais perto da cordilheira e um mais pelo litoral. E era algo impressionante as estradas incas. E essas duas civilizações, que eram das terras baixas e as civilizações andinas, se intercambiavam de todas as formas que a gente pode imaginar. Faziam guerras, então aí você tem nos relatos dos cronistas da época da conquista, o principal é Garcilaso de la Vega, que era um filho de uma princesa inca com um dos espanhóis conquistadores, que escreveu o principal livro sobre aquele período da queda de uma civilização e a entrada de outra. E eles falam que os incas diversas vezes se chocaram com os guaranis, no caso os xiriguanos, como eles chamavam, que são aqueles que sentem frio, porque eles tinham muitas brigas, peleias, mas também não só brigas, eles também trocavam mercadoria. Por quê? Quando chegaram os primeiros portugueses e espanhóis no litoral, o que aconteceu? Teve 1521, na expedição de Vicente Pinzón, que ele descobriu ali a foz do Rio da Prata, né, na Argentina, Uruguai, hoje em dia. Pinzón foi morto lá e devorado pelos indígenas que lá estavam, mas um dos barcos que voltou, uma das caravelas, teve um naufrágio na região de Santa Catarina. Naufragou e 8 se estabeleceram naquela região ali, no continente, não na ilha, foram salvos pelos guaranis, os guaranis que habitavam ali, à época eram chamados de carijós, porque usavam plumas desse tipo de ave, e os guaranis acolheram
E um desses náufragos, que chama-se Aleixo Garcia, ou Alejo Garcia, uns dizem que ele era português, outros dizem que ele era espanhol, ficou vivendo por mais de 8 anos naquela comunidade, vivendo bem, né, Marcos? Muita comida, água, casou com a filha de um chefe, constituiu família. E o que mostraram para ele e os outros que estavam lá com ele? Objetos de ouro e prata finamente trabalhados, que vinham da onde? Isso era 1521, antes da chegada dos espanhóis com Pizarro no norte do Peru, bem antes. Esses objetos vinham de um rei branco que morava numa grande montanha e que tinha muita riqueza. Existência já sabiam os guaranis, porque eles já há muitos anos tinham contato com essas civilizações. O que Aleixo Garcia fez depois desse tempo? Ele organizou uma expedição com alguns daqueles que foram com eles, e eles foram pelo caminho do Peabiru, ou seja, então foi o primeiro europeu que foi pelo caminho do Peabiru. Os guaranis conheciam o caminho, saquearam as bordas ali, digamos, ainda na Bolívia, perto de Potosí, onde tem a mina de prata, e retornaram com um imenso saque. Porém, no meio do caminho, na região do Paraná, eles foram atacados pelos índios Paiaguás e Aleixo Garcia morreu. Aleixo Garcia, um desconhecido para a historiografia brasileira, é considerado no Paraguai como o fundador do Paraguai. Tem estátua, tem o local onde ele foi enterrado. Aqui a gente simplesmente ignora a existência do Aleixo Garcia. Mas foi o primeiro europeu, digamos assim, que chegou próximo ao Império Inca, muito antes de chegar Pizarro, uns 20 anos antes disso. Depois, outros que vieram, e aí nas crônicas da conquista, veio o Cabeça de Vaca, né, que ia ser o adelantado, o governador em Assunção, que já estava criada. Ele para de navio em Florianópolis, ele vai a pé até Assunção, também pelo caminho do Peabiru. E depois disso, várias outras pessoas fizeram esse caminho. Tem um mercenário alemão, Ulrich Schmidl, que fez o caminho ao contrário e saiu de Assunção e foi até São Vicente, que ele precisava pegar um navio. E aí ele foi meticuloso, ele quase que cartografou esse caminho, por isso que eu te digo que esse caminho por lado do Paraná e São Paulo ele é muito bem delimitado. E depois, em 1900 e pouco, veio um cartografista, Wack, o nome dele, e ele repetiu esse trajeto. Então, o mapa que a gente tem hoje do Peabiru foi feito baseado nessas caminhadas, então, digamos, dessas pessoas. O Aleixo Garcia demorou tipo uns 6 meses caminhando para chegar até lá. Demorava um pouco de acordo com as épocas das estações. Só que era um caminho feito pelos guaranis, e o que eu comecei a observar? Em determinados lugares a gente tem gravuras rupestres que marcam a passada desse caminho. Porque as placas de trânsito, digamos, da época, eram os melhores lugares, eram os lugares mais propícios para parar, porque era necessário parar. Em períodos de grande chuva, você não podia seguir caminhando. Então, eu comecei a prestar atenção na questão das gravuras rupestres que indicam, e nessas viagens que a gente fez, eu sempre procurei achar locais, então realmente existem marcações dessas daqui até, digamos, o Peru, por todos os lados, sempre próximo a esses locais, que eram os locais onde a gente podia parar numa expedição dessas, que ia ter uma água boa nas proximidades. E aí tem gente que diz que esse caminho, e um deles é o Igor Schins, ele é realmente quase que pré-histórico, teria uns 2000 anos. Antes de Cristo já haveria os primeiros
momentos assim que marcam. É mais ou menos essa trajetória. Como é que eu fiquei sabendo disso que tu tinha me perguntado, Kátia? É o inusitado, né? Quem é repórter sabe, uma reportagem engancha na outra. Eu estava fazendo uma reportagem sobre os sambaquis de Santa Catarina, que são aquelas estruturas, aí sim, totalmente pré-históricas, algumas têm 8.000 anos antes de Cristo, e eu estava na ilha de Campeche. A ilha de Campeche é o local do Brasil que tem mais gravuras rupestres, simbólicas, indecifráveis até hoje, no significado daquelas gravuras, a maior parte delas voltadas para o mar. Olha que coisa peculiar, é muito mais fácil de vê-las passando de barco. E o rapaz que estava lá, que é guia e cuida da preservação daquele lugar, disse: a gente trouxe aqui, a universidade veio, eu acompanhei uma série de caciques e o Paraíbas, o cacique nem é um termo do Guarani, né? O Paraíba é o líder espiritual deles, e eles olharam para essas gravações: não, isso aqui é tudo da nossa cultura, porque isso aqui indica que passava esse caminho do Peabiru, e eu nunca tinha ouvido falar desse caminho. E conversando com esse rapaz, ele me falou sobre o que seria o caminho do Peabiru, e aí a gente começa a fazer aquele trabalho jornalístico de tentar achar, né, tudo que é texto, leitura, que façam referências. E a pessoa que eu mais agradeço é uma jornalista que vive hoje em Florianópolis. O nome dela é Rosana Bond. Se não fosse a Rosana Bond, eu acho que eu não conseguiria ter feito absolutamente nada. Rosana já escreveu 3 livros sobre o caminho do Peabiru. É uma pessoa que há 30 anos está na batalha, ela é uma pessoa super engajada, é uma jornalista fantástica. E a Rosana Bond, assim, eu lendo os livros dela e indo atrás e conversando com ela pessoalmente, deu muitas dicas, porque aí que eu descobri o que eu sou, meu amigo Marcos, que ela diz: não, a história do Peabiru é tão fascinante que as pessoas viram peabirutas. Então, é isso que nós somos, peabirutas. Já que ele falou de peabirutas, né, Kátia? Nesse caminho, nessa investigação para contar essa história, ele passou aqui por casa. Verdade. Ele passou por aqui. Naquela nossa prosa, na boca da churrasqueira, tomando uma cervejinha, você me falou muito dos personagens que você estava encontrando. Porque aqui nós temos personagens que estão nos livros, estão nos vestígios, mas nós temos as gentes que você foi encontrando percorrendo esses meandros. Fala um pouquinho de quem você encontrou agora nesse caminho, já que você se lembrou da nossa colega jornalista e fez essa menção aos peabirutas. Na verdade, esse livro é um livro que conta a história das pessoas que, por alguma maneira, se relacionam com o caminho do Peabiru, na verdade, pessoas que pesquisaram, então, jornalistas como a Rosane Bond, o Paulo Marcum, que fez um livro sobre cabeça de vaca, eu conversei com ele também, o Eduardo Bueno, que é uma pessoa que é fissurada na questão do caminho do Peabiru, então eu também conversei com ele. A Rosana, que foi a pessoa mais fantástica pelo conhecimento que ela compartilha com todo mundo que procura ela, né? Já é tipo o totem sagrado aqui no Brasil sobre Peabiru. E também, Marcos, eu fui por outros caminhos e conversando muito também com que outras pessoas, arqueólogos que fazem esse trabalho minúsculo, que quase não tem reconhecimento, mas eles vão de sítio em sítio arqueológico para conseguir desvendar de uma forma técnica, digamos assim, como é que era a vida dessas pessoas há tanto tempo atrás. Então, eu conversei muito com o Igor Schins, que eu já mencionei aqui, com o nosso ilustre Pedro Inácio Schmitz, que é o
principal arqueólogo aqui do Rio Grande do Sul, lá do Instituto Anchietiano de São Leopoldo, que é uma pessoa que tem um conhecimento fantástico, que é uma das pessoas que mais pesquisou aqui no Brasil, que mais fez pesquisa arqueológica, ainda está vivo também, 90 e tantos anos, firme e forte. Tu conhece bem, Marcos, sabe que esses freis são jogo duro, né, cara? Eles têm uma longevidade impressionante. Tu convive com esse pessoal que eu tenho muito respeito. E aí são pessoas que vão te ajudando a entender, a moldar esse cenário. Eu tive a sorte de encontrar, isso me abriu uma outra linha de investigação, uma pessoa que é a Patrícia Bustamante. A Patrícia, ela é pesquisadora da Embrapa Genética, ela trabalhava à época em Brasília, no Senargem, que é o Centro de Pesquisas na Área Genética da Embrapa. Pesquisando na internet, estou procurando tudo que existe sobre o caminho do Piabiru, me cai um artigo da Patrícia, aonde é uma publicação, resultado da tese dela, de doutorado, que ela juntou esse possível trajeto do caminho do Piabiru com a dispersão do milho no continente americano. Lembra-se que quando eu estive em Piabiru, te falei das questões do milho, eu andava atrás de sementes de milho. O que a Era a minha próxima pergunta. Mas eu já me antecipei. Onde é que as sementes entraram nessa história? Então já vou te dizer onde é que entra o milho. A Patrícia, ela, a partir de... Existe milho arqueológico, que quando eles estão fazendo as escavações arqueológicas, eles encontram essas sementes que se preservam em determinados ambientes que têm 2.000 anos, 3.000 anos. E ela, fazendo a pesquisa pelo DNA dessas sementes de milho, ela chegou a um mapa da dispersão. Ela foi pegando sementes de milho em diversos locais e a dispersão desse milho tinha a ver com o caminho do Piabiru. E o artigo dela usava como no título a questão do Piabiru. Conversamos muito com a Patrícia. Também ela me indicou uma série de outros colegas dela que trabalham com essa questão da dispersão do milho arqueológico, a dispersão de outras espécies, tipo o amendoim. E aí isso tudo afunilou, Marcos, no uso do caminho para trocas entre o povo, as populações das terras baixas e as populações andinas. Como que tinha na alimentação das pessoas incas alguma coisa como amendoim que só é daqui. Como é que isso chegou lá? Alguém levou. Eles comem amendoim, mas amendoim lá não tem. Então, havia um fluxo. Porque qual é que é o problema? Como tu falou, na nossa história, tem aquela bula papal que dizia que aqui é uma terra vazia, uma terra que não tinha ninguém, para justificar tanto o genocídio como a conquista e a exploração. Se não tem ninguém, eu posso pegar para mim. Era isso que vinham portugueses e espanhóis de forma geral, quase que como era uma missão papal. O Papa juntou os príncipes da época e expediu uma bula dizendo: vocês podem ir, porque lá não tem ninguém. Quem tem, nem gente é. Teve até a discussão depois para dizer se os habitantes daqui tinham ou não alma. Isso está registrado na história. Então, por que não falamos no caminho do Piabiru? Porque isso vai de encontro a essa visão míope da historiografia oficial, que conta a nossa história a partir da chegada de portugueses. Ainda conta mal, porque não fala dos primeiros, né? Aí o Eduardo Bueno conseguiu popularizar um pouco com os livros dele, e eu tenho muito respeito por essa missão que ele fez de conseguir mostrar um outro lado da história, né? Mostrando que aqui viviam outras pessoas. Porém, a população indígena ainda é escanteada, é como se não houvesse ninguém para que eu possa fazer o que eu quero. Nas civilizações andinas, o pessoal do Peru, eles são muito mais arraigados com a sua cultura. Então, a situação lá é um pouco melhor, já é uma questão de Estado. Eles têm um amor próprio à sua própria cultura natural de lá.
algum pouco até por motivos bem mundanos, né? Porque o que eles arrecadam de dinheiro com o turismo é algo fantástico, né? Turistas do mundo inteiro visitando as ruínas, digamos, do Império Inca, isso movimenta a economia peruana, Equador, de uma forma gigantesca, e é uma política de Estado lá. No Brasil não há nenhum incentivo a turismo relacionado a indígenas. Olha como é o absurdo, nem isso a gente faz aqui. Isso é uma das coisas que me motiva. A questão. Cadê? Dentro disso, Tomou só mate, a dentro garganta dessa secou. questão, eu ia justa... Isso. Eu ia justamente comentar isso, né? Que a gente conhece a história da civilização inca muito mais pelo olhar dos espanhóis do que da própria civilização. E eles foram muito avançados, né? Enfim, eu visitei vários lugares lá em Cusco, fui a Machu Picchu, e é muito incrível as construções, o sistema de irrigação, o sistema de agricultura, enfim, toda a produção e toda a questão espiritual também que eles tinham, né? De terem os espaços para, enfim, para a espiritualidade, para sacerdotes, as sacerdotisas, enfim, de ter uma ligação muito profunda também com o espiritual, né? É bem forte esse caráter, Kátia, da espiritualidade em tudo que envolve o caminho do Piabiru. Esse é um viés, até porque eu coloquei o mítico caminho sagrado do Atlântico ao Pacífico, pensando em muito nos Guaranis, porque os Guaranis é um povo oriundo aí do celeiro civilizatório, que é a região oeste da Amazônia ali, que a maior parte das culturas saíram dali, inclusive das culturas agrícolas, né, os principais produtos, inclusive o milho saiu daquela região. Mas os guaranis, como as populações, né, ainda eles viviam o sagrado. O sagrado não era algo que fosse separado, né, que está separado da gente. Isso foi uma coisa que aconteceu aí durante a Revolução Industrial na Europa, que separou o sagrado do cotidiano. Então, conversa com os guaranis, e eu tive o privilégio de poder conversar com muitos chefes espirituais guaranis, e eles têm o caminho para eles. Caminhar é um ato sagrado. Tu me perguntou dos incas, mas eu vou começar pelos guaranis. Depois eu chego lá. O caminhar é um ato sagrado, porque é caminhando que tu interage com todas as criações dessas divindades. E os guaranis têm um principal mito fundador, que é a busca por Ivimarei, que é a terra sem males, e eles saíram lá do meio do continente e vieram até o litoral do Brasil. Você tem aldeias guaranis no litoral do Brasil, desde aqui de Rio Grande até o norte do Espírito Santo, porque ali é Iviporã, que é o local que eles têm que ficar esperando para serem chamados e irem para a terra sem males, irem ainda vivos. Eles conseguem passar pela morte para ir para Ivimarei, que é essa terra sem males, onde não há nenhum problema, não há fome, não há doença, não há guerras, e convivem com seus ancestrais, que seria algo em direção ao mar. Isso explica um pouco essas gravuras rupestres lá na ilha de Campeche, de alguma forma. Dá um sentido se você pega a mitologia guarani. Pelo outro lado, lá no altiplano, você tem junto a todas aquelas populações que começaram as civilizações muito antigas. Isso vem de 5.000 anos, a cidade de Caral, que é uma das mais exploradas arqueologicamente, ou também em Trujillo, no norte do Peru, com os mochicas, que tem coisas espantosas lá. Eles têm o mito de Nailamp. Nailamp foi alguém que chegou, o herói civilizador, chegou de barcos, né, tocando as mulus sagradas, que são aquelas conchas, e que trouxe a civilização ali para o norte do Peru. A cultura mochica
ela tem de 2.000 anos antes de Cristo, e eles ergueram pirâmides gigantescas que ainda estão lá e podem ser visitadas, e eles também tinham isso dentro dos mitos de traçar um caminho. A principal divindade das religiões incaicas é Viracocha. Viracocha teria saído de dentro do lago Titicaca e estabelecido e mandado emissários para nos 4 sentidos, nas 4 direções. Por isso que o Império Inca, o Tuantissuyo, é o império das 4 direções, porque teria sido baseado no que Viracocha tinha dito. E o Viracocha é aquele cara que depois, e também na Ilamp, os mitos se complementam, e essas histórias míticas, elas têm esse caráter de ressurgimento da mesma narrativa centenas e milhares de anos depois, porque eles estão presentes no imaginário dessas civilizações. Nailamp teria desaparecido no mar depois de fazer o que ele tinha que fazer, a sua missão civilizatória, assim como Viracocha também teria surgido, ido embora em direção ao mar. Era uma coisa típica dessas narrativas antigas, era que a pessoa, ao final da sua existência, ele saía em direção ao mar, porque o mar era o local, no momento do pôr do sol, onde se podia transcender para o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, é onde se fazia essa ligação naquele momento do pôr do sol, isso dentro de todo o sistema de cosmogonia incaica, que era extremamente elaborado, baseado já em tantos anos, né? E o que eles tinham, traçaram esses caminhos que saem a partir de Cusco, em todas as direções. Uma das direções era para cá. Tem uma matemática, ela é francesa, que fez um trabalho maravilhoso em cima de mapas que chama a Ruta de Viracocha, e ela conseguiu mostrar que as principais cidades e povoamentos relacionados à cultura inca e outras também, é uma diagonal que sai lá do norte do Equador, passa por Cusco, passa pelo lago. Sabes aonde vem parar, meu amigo Marcos Corbari? Aqui no paralelo 30, na Lagoa dos Patinhos. Claro que não, isso não significa que temos presença incaica aqui no Rio Grande do Sul, de forma alguma, embora tenha pessoas levianas que tentam levantar esse tema da presença incaica aqui na região. Não é nada impossível que eles tenham enviado emissários para conhecer, para procurar, até porque eles estavam em grande expansão. Os impérios precisam estar se expandindo, senão eles não conseguem sustentar mais a sua grandeza, né? Porque ele necessita dessa expansão, embora foi uma região, uma paisagem muito distinta. Essa paisagem aqui das terras baixas é difícil de viver. Agora, tem dentro dessa história do caminho do Piabiru, como tu perguntou, Kátia, esse caráter de ser uma rota sagrada. É o caminho do sol, é o caminho, se você olhar de noite, da Via Láctea. É aquela linha que a Via Láctea, que a galáxia faz. Então está ligado aos costumes e a todas as crenças, porque tem o caminho do sol, uma Opi sagrada, que é a casa de reza do Guarani, ele está sempre colocado com a porta para o leste, onde nasce o sol, e as costas para o oeste. Então, os guaranis têm esse caráter de seguir o caminho do sol, assim como as civilizações, eu não digo só os incas, é porque tem muita gente lá que veio antes dos incas. Os incas englobaram tudo porque ele foi um povo conquistador, mas ele abarcou, é muito semelhante a Roma. Se você quer entender os incas, você tem que pensar em Roma, que pegou tudo que tinha das outras civilizações. Os incas beberam na civilização grega, os romanos na civilização grega em termos de cultura. Os incas beberam junto aos chimus, que viviam no norte que era quem fazia esse artesanato maravilhoso em ouro, que é o que chegou nas mãos dos exploradores, e eles ficaram completamente
ensandecidos quando descobriram todas aquelas maravilhas. Infelizmente, derreteram, mandaram em barra para o Banco da Espanha, digamos assim, né? Depois foi parar, sabe lá aonde. Então, esse caráter. Mas diz que ainda tem muito tesouro escondido, Pois então. né? Algumas pessoas dizem que é lá perto de Machu Picchu, que está na floresta amazônica, e tem muita gente ainda procurando esse tesouro, né? Mas uma coisa que eu queria falar, Cadré, é que quando a gente fala o império, a gente pensa em guerras, né? Mas nem toda a conquista inca foi através de guerras, né? Eu já li alguns estudos, enfim, de que existia muito uma coisa de colaboração também, né? Das civilizações que quererem estar integrada aos incas. Eles faziam primeiro uma diplomacia, os emissários, digamos, chegavam aos chefes locais e diziam: olha, se vocês querem fazer parte do império, você só tem que aceitar, tá, sobre a lei do incaica, e aí pagar os tributos, e você não é necessário guerra. E muitas nações simplesmente se incorporavam ao Império Inca sem nenhuma guerra, porque os incas ofereciam uma infraestrutura que eles não tinham, tanto de forma administrativa, quanto de tecnologias, quanto nas próprias estradas. Os famosos chasques, que eram o serviço de correio que juntava para todo lado. Então, tudo isso era algo que eles tinham a oferecer. E assim, não havia fome. Todo mundo tinha uma casa. Embora houvessem guerras, eles tinham medicina. A medicina era altamente avançada. Os amaltas, que eram os sábios, os filósofos. Machu Picchu, que tu disse que teve lá, era uma grande universidade, Kátia, onde se ensinava tudo: irrigação, trabalho com espécies. Sabe aqueles montes de quadradinhos que tem? Ali é para criar espécies vegetais, porque eles tinham que produzir comida em diversas alturas. Então, era um centro de pesquisa em hidrologia, em canais de irrigação e principalmente na produção de comida, porque é uma região muito árida, o Peru. A parte de montanha, a parte do litoral, só o Peru amazônico, que não é árido. Então, eles tinham que controlar a água de uma forma extremamente científica e racional, e eles desenvolveram uma ciência fantástica para controlar isso, para produzir comida para uma população sempre crescente. Muitas pessoas viviam ali e viviam bem. Todo mundo que se casava ganhava uma casa e uma área de terra para produzir, as ailus, que eram os regimes comunitários, que até hoje existem lá. O campesinato é forte na região do Peru, na região da Bolívia, porque eles ainda vivem nessas células corporativas, que é as ailus, corporativa não é a palavra, comunitárias mesmo. E isso é imexível, digamos assim, é algo que se preserva há 500 anos, há 1000 anos, é o cerne. Por isso que os campesinos ainda hoje produzem muito conhecimento, muita comida, e não vão entregar aquilo para outras pessoas. É uma população aguerrida aos seus valores e sua forma de viver, e a coisa que eu acho mais fantástica, que tanto quanto os guaranis quanto os incas, é uma forma de viver harmônica, que preserva muito bem o ambiente. Os guaranis dizem: a gente está aqui há 2000 anos, o problema que a gente tem é vocês que vieram para cá. Só que eles são tão sábios que eles dizem: a gente está aqui ainda porque a gente espera conseguir ensinar a vocês, brancos, os giruás que chegam aqui, que está errado do jeito que vocês estão fazendo. A gente está aqui para mostrar para vocês a maneira certa de viver aqui. Isso eu ouvi de vários paraíbas nesse caminho. Eles têm o nosso resgate como uma missão. E eu acho isso tão lindo, tão bonito. Você não vê um Guarani cobiçando algo de alguém. A forma que eles criam as crianças é algo assim espetacular. Ele não bate na criança,
ele não grita com a criança, ele ensina. Ele simplesmente repassa aqueles conhecimentos. Você vê as crianças mais felizes no interior do Paraguai, que eu tive diversas vezes lá, em locais muito pequenos, conversando com essas pessoas, é uma outra coisa. Uma pessoa que eu conheci lá, Marcos, te lembrando, ela é da etnia dos Axés. Os Axés são a etnia mais espetacular que eu encontrei no Paraguai. Eles são completamente diferentes. Eles têm a pele branca, os traços orientais, os olhos claros. Eles conversam numa outra língua entre eles que não é bem o Guarani. E eu conversei com a Margarita. A Margarita é uma pessoa fantástica, ela é uma liderança indígena no Paraguai, uma pessoa militante, uma pessoa que já teve aí nos órgãos, nas FUNAIs, digamos, lá do Paraguai, que é o INDE, é o Instituto dessas populações. Margarita, ela foi caçada na selva quando tinha 9 anos e viveu semi-escrava numa casa em Assunção até os 20 anos, quando ela conseguiu sair de lá, e agora já deve estar na beira dos seus 60 anos. Ela é uma figura envolvente. E o que ela me diz? Eu mostro as gravuras rupestres para a Margarita, que eu fui coletando nesse caminho até lá. Ela olha as imagens daquelas gravuras rupestres e ela me diz: são mapas, esses aqui são os rios, é para a gente se localizar. Essa é a sabedoria. E aí eu pergunto, mas, dona Margarita, como podia? Ela diz, vocês caminhavam muito? Sim, a gente tinha caminhos, a gente pegava. Eu lembro muito das abuelas contando que a gente caminhava muito. Como cruzava o Rio Paraná? A gente passava ali em Salto de Guaíra, por trás da cachoeira, que normalmente tem um caminho, que é a região que hoje está submersa pelo Lago do Itaipu. Então, só se a gente for mergulhador para achar esse caminho. Mas as coisas vão surgindo aos poucos. Essa Margarita é uma dessas pessoas, dos axés, essa etnia guarani fantástica, que vive lá, foram muito perseguidos durante a ditadura de Stroessner, quase que foram eliminados, porque eles eram também muito valentes, muito lutadores. Os axé guarani. Essa passagem que você nos faz rememorar o território que hoje está submerso, né, das Sete Quedas, tá muito bem retratado, muito bem reconstruído naquele filme A Missão, né, que aborda a relação dos guaranis com os jesuítas, e essa passagem nós podemos visualizar, ainda que reconstruída imageticamente, né, em cenas daquele filme, e até podemos também prospectar, né, esse exercício de imaginação aqui, esse território que tu conhece tão bem também, do nosso Salto do Yucumã, aqui no norte do Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina. Trazendo essas provocações, eu já te pergunto, a gente fala muito das veias da nossa América Latina, né? Relembrando o Galeano, seria o Paebiru as artérias de onde essas veias derivam? Ótima imagem, Marcos. Eu fiz o meu caminho do Paebiru mental, que foi seguindo as populações guaranis, da aldeia Guarani, que tem aqui o Portal do Mar, entre Rio Grande e Pelotas. Aí eu fui até a Pedra Grande, em São Pedro do Sul, que é um sítio arqueológico espetacular, que é de origem guarani. Depois Caemborá, que fica ali na 4ª colônia de Santa Maria, todo com gravuras rupestres. E isso é um caminho, que é o caminho vindo dos guaranis. E por como se cruza o Rio Uruguai, meu amigo Marcos, se não em época de maré não, quando o rio baixa pela famosa Pedra Bugra, ao final do Salto de Ucumã, é o único caminho para tu cruzar a pé o Rio
Uruguai e depois subir adiante. Tem gente que advoga esse caminho, também um dos ramais do caminho do Peabiru, que viria até aqui, porque é por onde vieram os guaranis. Eles vieram também para o Rio Grande do Sul, e o Uruguai não é muito fácil de ser cruzado, ele tem, embora os guaranis fossem exímios navegadores de rios, com canoas e tudo isso, mas é muito mais fácil passar a pé, né? Se é possível passar a pé. E está presente aí o Salto do Ucumã nesse livro, como não poderia deixar de estar, é o lugar que eu tenho uma adoração e respeito por tudo, a simbologia que aquele local tem, até pelo sagrado. É algo, todas as quedas d'água, inclusive o Salto do Ucumã, é um que está no cerne da nossa alma, né? Eu, que tantos anos convivi com aquele local e com tudo isso que a gente conseguiu fazer para que aquilo permaneça preservado. Então, todos esses pouquinhos aí estão presentes nessa reportagem, nesse livro, né? Que a gente está contribuindo com mais um pedaço sobre essa questão do Peabiru. Obviamente não se esgota, né, Marcos? Tem muita coisa para ser dita, mas é um resgate, né, de uma parte da nossa história que não é muito falada. A gente está finalizando, infelizmente, a nossa conversa, mas antes de passar o serviço, né, sobre os lançamentos, vamos ter lançamento do livro em Portugal, né, já que a editora, a Infinita, é de Portugal. Vamos ter lançamento aqui em Porto Alegre, em Pelotas, enfim. Mas eu queria que tu falasse rapidamente, Cadré, o que essa pesquisa, essa grande reportagem, influenciou na tua vida? Mudou alguma coisa? Mudou tudo, né, Cátia? Eu sou outra pessoa, não sei se para melhor ou para pior, mas é impossível fazer esse trajeto. Eu brinco, eu fiz o meu caminho do Peabiru porque eu estava olhando para mim mesmo, refletindo sobre as coisas que eu fiz durante toda a minha vida, na minha própria trajetória. Tem um lado muito afetivo, porque o meu pai é de origem paraguaia, o seu Bernardino Domingues, então eu já tenho ele que me incutiu, digamos, esse desejo de conhecer o nosso continente, a nossa realidade. Foi um prazer enorme passar pelo Paraguai de verdade, digamos assim, junto com um primo meu que nos levava, que eu infelizmente não sei falar a língua guarani, nos locais aonde eu ia só se falava guarani. Então, meu primo Nelson me deu essa ajuda. Então, modifica, né, Kátia? Eu acho que o mais interessante numa reportagem é que tu muda primeiro a ti mesmo. A primeira pessoa que recebe aquela influência, que recebe uma série de coisas. O bom da reportagem é tu ver o que tu nunca tinha visto e conhecer quem tu nunca imaginou sequer que existia, porque é isso que a gente vai ganhando um aprendizado, né? Um aprendizado que se traduz depois nas realizações, como agora, da publicação do livro. Eu dou uma disciplina também, já desde que eu estou aqui na UFPEL, que se chama Temas Latino-Americanos, onde eu abordo todas essas questões que a gente falou aqui, da nossa história, dos problemas de hoje, e mostrando a raiz histórica desses temas tão importantes, porque é horrível aquele sentimento de inferioridade que é tentado passar. Nós somos ruins porque nós somos ruins. Não, nós somos explorados e atacados há 500 anos. Então, esse é o pensamento que eu tenho. E só me deu mais força de seguir nessa narrativa, nesse discurso, na sala de aula. Eu dei um curso ano passado, logo depois de terminar o pós-doc, que eu fiz o pós-doc com esse tema, Caminho do Peabiru, na URGS, junto com a professora Ana Thaís, que tem um grupo de pesquisa que é o Imaginalis. A gente trabalha a questão do imaginário mesmo, dessas coisas que são presentes em todas as populações. Então, tem uma parte do livro que eu falo só sobre esses mitos e as modificações dos mitos, os afloramentos dos mitos que permanecem
no imaginário das populações ao redor do caminho. E eu fiz um curso que foi oferecido pela Andifes para pessoas de todo o continente. Então, tinha gente do Peru, do Chile, da Argentina, da Bolívia e do Brasil, diversas cidades do Brasil, falando sobre esse tema, mostrando, porque realmente as pessoas não conhecem. Assim como em um determinado momento eu fui surpreendido lá na ilha do Campeche e eu não sabia que isso existia, a maior parte das pessoas que eu converso não conhece, não tem, porque isso não é dito, isso é dito muito pouco. Então, fazer tudo isso já me mantém firme aí na labuta de continuar expandindo essa percepção para que as pessoas valorizem aquilo que é a sua história, não uma história dos que vieram aqui usurpar a riqueza, o patrimônio, a própria vida. Quantos não morreram pela ganância desses outros, e isso ainda acontece até hoje na nossa luta política de hoje em dia. Então é bom a gente saber de onde veio para conseguir chegar aonde a gente quer chegar, não aonde outros querem que a gente fique, né? Nessa eterna servidão. Só mudou um pouco os nomes, os palavrórios, as coisas, mas é uma servidão. A gente não conseguiu escapar das garras dessa servidão a outros, né? As outras potências. Isso é um caminho. Então, eu acho que se consegue despertar um pouco desse caminho, da necessidade das pessoas fazerem o seu caminho, já está ótimo, está maravilhoso. Vamos ao serviço, então, Agora, né, Kátia? Como é que está a agenda de lançamentos? Como é que está? Aonde que a gente pode conseguir adquirir exemplares do livro? Como é que vai se dar isso? só na minha mão aqui, ó. Na minha mão é mais barato. E vai ter o pré-lançamento no domingo, dia 21, em Pelotas. Exato. E depois tu segue para Portugal. Então, a gente tem agora, domingo, num local que tem um nome que tu ia adorar, Marcos, de um amigo uruguaio que se chama Utopia Casabar. Então, a gente vai fazer um pré-lançamento ali. Depois, dia 28, na Feira do Livro de Lisboa. Dia 31, na Biblioteca Municipal de Setúbal, que é uma outra cidade ali vizinha. Quando eu retorno de lá, a gente faz um pré-lançamento aqui na UFPEL, dia 3 de agosto, e 9 de agosto na URGS, na Fabico, na Faculdade de Comunicação. Ainda queremos organizar aí algo aí no norte do estado, Marcos, já falei com os amigos, talvez em Frederico, lá não sei, ainda está por vir. E com certeza eu já marquei com o Arleto, porque temos no Brasil uma cidade que se chama Peabiru, que fica em Paraná, no interior do Paraná, em Peabiru. Estive lá em Peabiru, lá tem uma pessoa fantástica que é o Arleto, ele é secretário de Cultura no município, é um entusiasta do Peabiru, ele trabalha com turismo, ele também fez um livro sobre recolhendo assim biografias sobre o Peabiru no mestrado dele. Então, com certeza vamos fazer um lançamento também. Ainda não temos data, mas lá em Peabiru, no Paraná, e estou tentando com os amigos aí de Florianópolis, por ser simbolicamente o local da onde saiu Aleixo Garcia, também um lançamento em Florianópolis. Essa é a agenda inicial aí para essa largada de divulgação. Eu ainda não tenho venda online, tá? Não está disponível para venda ainda, somente depois do lançamento lá em Lisboa, que aí a editora deve fazer, pela página da editora, um espaço para fazer essa venda online. Então, essas são as atividades do momento.
Muito bom, então fica aí o convite, pessoal de Portugal, aí no final do mês de maio. Pelotas, no dia 2 de agosto, temos aqui É no dois, eu Release, Cadré, dia falei 2 de errado. agosto, no auditório da reitoria, ali da UFPEL, no Campus Anglo, às 19 horas. E no dia 9 de agosto, então, a galera aqui de Porto Alegre, no auditório da Fabico, na URGS, ali na Ramiro, às 19 horas. Imperdível esse lançamento, imperdível conhecer essa história, que é a nossa história, né? Temos que saber de onde viemos para saber para onde vamos, não é isso, Marcos Corbari? Isso aí, Kátia, isso aí, Cadré, Carlos, nosso agradecimento aqui por essa hora de prosa, de conversa e de histórias, mas principalmente a nossa gratidão por esses anos dedicados a dar voz a muitas vozes que não tiveram oportunidade de se manifestar. E aí relembramos a nossa ancestralidade nativa daqui, de Nossa Madre América, que infelizmente aqui no nosso país nós temos tão pouca presença dentro da história que se conta nas nossas escolas. Contamos muito mais as histórias dos exploradores, dos dominadores, dos usurpadores, do que daqueles que são de fato o nosso tronco ancestral. E principalmente por também você estar trazendo outras vozes que continuam aqui conosco e que precisam se manifestar. As vozes de tantos e tantas que seguem lutando para existir e para nos mostrar um outro modo de existir. Obrigado, Cadré. Obrigado, Kátia. Fica aqui o nosso abraço. Se tudo der certo, domingo eu estou aí com vocês em Pelotas. Um abraço, Kátia, um abraço, Marcos. Agradeço a oportunidade, agradeço o espaço. Prazer enorme estar com vocês. Muito bom participar aí dessa iniciativa do Brasil de Fato, que isso dê muitos frutos, que a gente se encontra ainda muitas vezes, tem muitas coisas, muitos caminhos para traçar, meu amigo Marcos, Kátia. Prazer enorme, muito obrigado.